Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1 dessa terça-feira. Hoje é dia 6 de janeiro, hein? Então, vamos às informações. Aqui no AB1, a gente vai trazer atualizações sobre um latrocínio que foi registrado aqui em Caruaru no ano passado. Você lembra desse caso? Esse crime aconteceu no dia 30 de novembro, próximo à Praça do Rosário, no centro da cidade. A vítima foi o David Denis Oliveira. Ele foi atacado por dois homens quando foi atingido por um golpe de faca na região do abdômen. É esse aí, ó, o momento do crime, tá vendo? O primeiro suspeito foi preso ainda no ano passado. E a polícia confirmou a prisão do segundo suspeito. A gente vai trazer tudo aqui no seu AB1. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Joel Almeida e Leonardo Costa. Então vamos saber quais são os assuntos principais do nosso portal nessa terça-feira, porque teve morte durante uma festa em praça pública no município de Itaíba. Não é isso, Fábio? Bom dia! É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Infelizmente, um registro de morte, numa festa bem tradicional que acontecia no município de Itaíba durante esse fim de semana. Inclusive, nós recebemos imagens divulgadas, nas redes sociais e também filmadas por algumas pessoas que estavam participando dessa festa que mostram uma confusão generalizada em frente ao palco. Após essa confusão, infelizmente, um homem que foi esfaqueado acabou falecendo. A Polícia Civil investiga esse caso e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes, Almir. Ok, Fábio. Terça-feira é dia de cobrança porque tem o Minha Comunidade. Nós estamos de olho nas obras do Complexo de Saúde do Vassoural, antiga UPA do Vassoural aqui em Caruaru. Assunto para o Joel Almeida. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje, a Minha Comunidade é em Caruaru, precisamente no bairro do Vassoural. Como você disse, Almir, para falar sobre o Complexo de Saúde do bairro, a conhecida UPA do Vassoural, que está fechada há 2 anos. Um equipamento muito importante de saúde que atendia mais de 1.500 pessoas por mês. A gente vai falar sobre esse fechamento, se tem previsão para abertura e cobrar mais uma vez essa reabertura desse equipamento tão importante para a cidade. Almir. Ok, Joel. Leonardo vai trazer orientações muito importantes sobre os cuidados nesse verão, pessoal, em relação aos banhos de açude, por exemplo. Com água não se brinca. Não é isso, Leonardo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Somente no início deste ano, 2 mortes por afogamento foram registradas aqui no Agreste Meridional de Pernambuco, uma em Jucati, aqui em Garanhuns. E o alerta termina açudes e barragens. A gente está com alguma falha na comunicação com o Leonardo Costa, mas a gente vai fazer essa conexão para ele trazer todos esses detalhes nesse AB1. E hoje a gente também vai falar sobre uma sessão extraordinária para decidir se os parlamentares vão suspender o recesso e analisar alguns projetos enviados pela governadora Raquel Lira. A gente tem muita resiliência, a gente tem muito respeito a todos os deputados e a gente tem o dever de dialogar, de construir um consenso e de fazer com que a gente possa entrar em acordos para que haja uma maior brevidade e que o povo pernambucano não saia prejudicado. E Lohana Nunes também está ao vivo com a gente, inclusive vai trazer informações importantíssimas para a gente conferir, porque esse ano tem eleições. A gente vai votar para a escolha do presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais, mas é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral, né, Lohana? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Bom dia para você, para todo mundo. E para fazer umas escolhas tão importantes como essas nas próximas eleições, é importante regularizar tudo. A gente está aqui no cartório eleitoral, no Fórum Eleitoral, melhor dizendo, de Caruaru. E vamos trazer todos os detalhes a respeito de prazos, documentação, para estarmos prontos aí para a eleição desse ano. Já já eu volto. Muito bem, Lohana. E olha, nesse AB1 também tem informações para você que tem um bichinho de estimação. Porque no ano passado, o governo lançou um cadastro nacional para cães e gatos, o RG Animal. E a gente vai explicar como emitir esse documento para a segurança dos pets.
tutor e até o animal vai se beneficiar, porque, por exemplo, com o cadastro, o registro ali, o animal tendo aquele RG, vai ser emitido um QR Code e esse QR Code vai conter as informações do tutor. Então a gente vê muitos casos de animais perdidos, pessoal divulgando na rede social e com o celular, você apontando para o QR Code, você vai conseguir localizar esse tutor. Olha aí, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. É isso, pessoal. 11 horas e 53 minutos. Vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Olha aí do lado, tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, com essas imagens ao vivo da capital do Agreste. A gente vê aí os prédios que ficam ali entre o bairro Universitário e Maurício de Nassau, não é? Belo ângulo aí da cidade. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo deve ficar parcialmente nublado. Nesse momento, ó, os termômetros marcam 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. E vamos direto para a redação, está na hora de saber quais são os assuntos principais do nosso portal com Fábio Gomes. Fábio, desejo uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você também, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente no AB1. E de destaque de hoje a gente traz informações sobre um homicídio que infelizmente foi registrado durante uma briga, né, que aconteceu durante um evento no município de Itaíba, aqui no Oeste Pernambucano. Algumas pessoas enviaram uns vídeos aqui para a TV Asa Branca que mostram uma confusão generalizada em frente ao palco. A gente acompanha essas imagens nesse momento. É possível ver que essa confusão, né, acabou movimentando muitas pessoas bem em frente ao palco. Existiam algumas inseguranças na festa que tentaram conter essas agressões, mas devido, né, à generalização não foi possível. Durante essa briga, infelizmente, um homem acabou sendo esfaqueado e veio a óbito. Ele foi identificado como Zenon dos Santos Maranhão, de 31 anos. Esse crime foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Itaíba na última segunda-feira, dia 5, e foi registrado como homicídio consumado. De acordo com informações da polícia, esse caso aconteceu durante a Festa do Giral, que é uma festa muito tradicional lá no município, e nessas imagens, ainda assim, é possível a gente ver que diversas pessoas começam essa confusão e começam a se agredir com socos, empurrões e também utilizando alguns objetos como garrafas e também capacetes. Até a última atualização da nossa reportagem, a polícia não informou se alguma pessoa foi presa, nem informações sobre a possível motivação desse crime, nem quem seria o autor. A gente segue acompanhando essas investigações. A Prefeitura Municipal de Itaíba também se publicou uma nota nas redes sociais informando que lamenta esse caso e que está colaborando com as autoridades para que essa investigação seja concluída. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo essas novidades aqui para o G1, Almir. Fábio, e a gente também lamenta muito, porque a gente fica pensando, né, como é que os pais vão se sentir seguros de deixarem as crianças, né, os adolescentes, estarem em ambientes assim, quando a festa é em praça pública, não é? A gente pode ver as imagens aí de novo. Claro que a gente colocou algo aí para proteger a identidade das pessoas que nada tiveram a ver com essa violência toda, mas a gente se preocupa muito, não é? Porque é festa em praça pública, são festas tradicionais, tem a ver com a história do município, e aí aparece alguém que vai estragar a festa, ou mais de uma pessoa que tem esse propósito também. Então é importante que a gente acompanhe as investigações da polícia para banir desses espaços públicos essas pessoas. As pessoas precisam se confraternizar, se encontrar para celebrar esses momentos com música em paz e não terminar tudo assim com tanta violência, não é, pessoal? E olha, por falar em violência, Fábio, no G1 também tem informações a respeito da prisão do segundo suspeito envolvido naquele crime que deixou uma pessoa morta no final do ano passado, ali pertinho da Praça do Rosário, não é? Exatamente, Almir. A gente tem atualizações confirmadas pela Polícia Civil, né? A Polícia Civil conseguiu prender um segundo suspeito de envolvimento no latrocínio que aconteceu mais especificamente no dia 30 de novembro de 2025, lá perto da Praça do Rosário. A gente acompanha agora as imagens da prisão do Edson Emanuel da Silva, de 36 anos. Ele é suspeito de ter envolvimento nesse latrocínio. De acordo com a apuração do CNF, que faz parte aqui do Grupo Asa Branca, esse suspeito ele é conhecido pelo apelido de Juninho Papelão. Ao ser questionado pelos agentes
agentes, ele mentiu, mas acabou sendo identificado e foi conduzido até a delegacia de polícia civil. Na época do crime, algumas imagens de câmeras de segurança próximos ali à Praça do Rosário mostraram o momento desse caso, né? Nas imagens é possível a gente ver que um homem passa correndo no primeiro momento, né? E em seguida aparece esse segundo homem com uma bolsa e a vítima, né, aparece em terceiro lugar, tentando recuperar o seu bem que foi roubado, e ele acaba sendo atingido por um golpe de faca na região do abdômen. Devido à gravidade desse ferimento, a vítima infelizmente não resistiu e veio a óbito no local. A gente tem informações também confirmadas pela Polícia Civil que esse suspeito ele foi para a delegacia, né, passou pela audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça. Para conferir outros detalhes, é só acessar o nosso portal, Almir. Fábio, muito obrigado pelas primeiras informações do G1 aqui no AB1 e até daqui a pouquinho. Até já, Almir. Até já. 11 horas e 58 minutos, minha comunidade no ar, hein? E hoje a cobrança é lá no Vassoural, aqui em Caruaru. Os moradores cobram a entrega do Complexo de Saúde, a antiga UPA do Vassoural. Joel Almeida está ao vivo acompanhando essa demanda que não é nova. Só para a gente ter uma ideia, as portas dessa unidade de saúde foram fechadas lá em 2023. Não é isso, Joel? Uma boa tarde para você. Isso mesmo, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Essa história, na verdade, é uma novela. Vamos falar agora sobre a história da conhecida UPA do Vassoural, o Complexo de Saúde do bairro. Ela nasceu lá em 2011, quando era policlínica, né? Considerada, inclusive, pela Prefeitura de Caruaru na época, como a primeira UPA de Caruaru e a primeira do estado de Pernambuco no interior, né? Essa UPA ela foi aberta com a promessa, né, de ajudar bastante a população na área da saúde, fez isso durante todos esses longos anos, né? Recebeu muita gente e, de acordo com a Prefeitura, mais de 1.500 pessoas eram atendidas aqui por mês. Mas essa UPA ela foi fechada em 2023, em dezembro, quando a Prefeitura, na gestão atual, disse que ia fechar ela para reparos, né, para fazer uma reforma. Pois bem, de 2023, de dezembro de 2023 até abril, ela permaneceu fechada e, pelo que a gente sabe, sem nenhuma reforma, né? Mas houve a assinatura da ordem de serviço em abril de 2024, quando então começaram as obras para a requalificação aqui da UPA. Essas obras elas tinham previsão de 8, 9 meses para serem concluídas, mas esse prazo mudou e passou a ser um ano. Em abril de 2024 ela deveria ser entregue. Perdão, de 2025, ano passado, mas está atrasada até agora. A gente preparou uma reportagem explicando todo esse passo a passo, quanto é que custou a obra e a importância dessa obra aqui para Caruaru. Veja. Toda unidade de saúde é importante, né? Não tem nenhuma novidade nisso. E quanto mais perto de casa, melhor, não é, pessoal? Essa UPA do Vassoural, por exemplo, cumpre esse papel. Mas, desde 2023, os moradores esperam que as portas sejam reabertas. Se, por um lado, há essa promessa de que o local vai se transformar em um complexo de saúde, por outro lado, tem a questão do tempo também, para que tudo fique pronto, né? E, além disso, há a necessidade, ao longo desses meses, de quem precisa de algum atendimento ali, pertinho da casa em que mora. Até porque, em matéria de saúde, o tempo de atendimento, esse intervalo para o atendimento, faz toda a diferença na vida do paciente. Então, a gente vai reforçar o nosso compromisso aqui no Minha Comunidade no dia 6 de janeiro. Está aqui na tela para você conferir também o nosso compromisso. Ó. Dia 6 de janeiro de 2026, a gente vai retomar esse assunto aqui no seu AB1. Um prédio que serve apenas para se localizar dentro do bairro, como um ponto de referência. O Complexo de Saúde do Vassoural continua com as portas fechadas. Um anúncio de que elas fechariam para uma reforma estrutural foi feito pela Prefeitura em dezembro de 2023, que até então seria de 8 meses, mas depois foi atualizado. Após 4 meses, em abril de 2024, o prazo foi recalculado para 12 meses depois da ordem de serviço, que foi assinada em R$ 2.900.000. Durante esse tempo, quem precisava de atendimento reclamava da demora nas obras, que se arrastaram. A gente aqui tem que se deslocar para atendimento ou para a UPA da BR, que às vezes demora demais porque é muita gente, ou para a Rendeira ou para Boa Vista, lá na Coab 1 e 2. Isso aqui era o nosso socorro aqui. Cabe às pessoas aqui do bairro do Vassoural, né,
pedir a alguém aí para fazer essa UPA aí, porque quebraram, mas até agora não fizeram nada, né? E a gente precisa, né, realmente, um dentista, de falar com a médica, pedir um exame. Com a população sofrendo e com obras atrasadas, uma comissão de vereadores visitou a UPA para saber o motivo de tanta demora. A gente vai fazer uma visita ao Ministério Público, dizer que eles impediram o processo. Quem impediu é porque fiscalização, não quer mostrar a lei é clara. Eu não sou advogado não, mas a lei é clara. Fiscalização, eu não vou avisar como fiscalizar alguém. De lá para cá foram diversas visitas das nossas equipes mostrando a lentidão da reforma. O complexo deveria voltar a funcionar em abril do ano passado, mas no meio do caminho, um prazo que parece só ter existido no papel. A última vez que mostramos a situação da reforma do complexo do Vassoural foi em setembro do ano passado aqui no Minha Comunidade. Na época, muitos moradores reclamavam e em outras unidades, muita demora no atendimento, com menos uma UPA funcionando no município. A gente tem que ir para um lugar mais longe, né? E o atendimento demora bastante. Aqui era bem mais rápido e próximo da minha casa, né? O que é que você espera em relação à UPA do Vassoural? Que a reforma termine, né? O mais rápido possível, né? Tá fechada faz 2 anos. Para nada, e até para fazer um exame tá difícil. E geralmente quando a senhora adoece, o pessoal da família, os amigos vão para onde? De todo canto, né? Mas agora vão para onde? Agora tá indo para a UPA do estado, ou para a Boa Vista. Salgado. É. São lugares bem mais distantes, né? Hoje com certeza, né? Hoje em dia a gente está vendo muito mais pessoas, né, lotando as UPAs. Antigamente quando tinha, acho que a UPA do Vassoural estava aberta, era menos, mas hoje está bem complicado. Ou aumentar a quantidade de médicos ou terminar essa reforma aí do Vassoural para melhorar o atendimento do pessoal. Até porque a pessoa já está doente, né? E ainda tem que esperar. Infelizmente é muita gente doente aí, muita gente. A gente fica à mercê do sistema. Depois desse longo período, o cenário é praticamente o mesmo. A UPA permanece em obras. Nós não tivemos autorização para entrar dentro da unidade e acompanhar o andamento da reforma. Mas aqui de fora dá para perceber que a fachada já está diferente, está ganhando uma nova forma. O problema é que quem mora aqui no Vassoural ou próximo da localidade ainda tem que procurar atendimento médico em outras unidades de pronto atendimento do município. Agora está mais difícil, né? Tem que ir para outra UPA, que é 24 horas, tem que pegar transporte e aqui era mais perto. Está demorando um bocado para sair essa obra. O que a senhora espera? Que saia o mais rápido possível, né? A gente com menino pequeno, eu não tenho não, né? Mas tem vizinho, tem criança pequena, aí tem que sair arrastando, tem sobrinho pequeno. Aí demora mais um pouco. Sem contar que a pessoa doente fica mais difícil, né, de andar para longas distâncias. Se não for transporte, a pessoa não sai de casa não. Porque é muito distante, né, as outras UPAs. Né, quando adoece tem que pegar carro, né, já fica mais assim, não fica mais tão fácil como era antes. Tem que subir lá para a UPA, é ruim, praticamente, é ruim, porque logo eu que tenho 2 filhos. 2 crianças, aí fica muito ruim a localização. A pessoa castiga mais, né? A pessoa doente ainda tem que se deslocar, pegar um transporte. Sendo que tem uma UPA tão perto de casa e não é utilizável no momento. Flagramos homens trabalhando dentro do prédio, mas vimos que ao redor da unidade ainda há muito lixo, metralhas e materiais de construção despejados na calçada, impedindo a passagem de pedestres que tem que dividir espaço com carros e motos na rua. Não, atrapalha um pouco, né? Porque tem que andar na rua, né? A gente fazer caminhada, a gente tem que ir para a calçada, né? Pode carro, moto. A gente tem que ir para a calçada. E é assim. E agora a senhora estava andando aqui na rua? Andando aqui na rua e a gente procura mais a calçada. E a calçada tá cheia de tijolo, areia, essas coisas. É perigoso, né? É perigoso, né? A pessoa levar um baque, escorregar na brita. É perigoso. Né? Essa metralha que você está vendo é da própria reforma da UPA, que não foi recolhida. E questão do lixo é sempre assim, sempre foi assim, esse monte de lixo. O pessoal espera passar o carro do lixo, aí depois começa botando lixo, aí fica sempre esse lixo. Aí pra gente que mora aqui fica ruim, porque o que é de barata, de rato, é uma agonia. Escorpião também? Tudo, né? Tudo esses bichos aí por conta dos lixos, né?
Aí eu quero ver se quando começar a funcionar a UPA se vai continuar esse monte de lixo, porque é sempre assim esse lixo. Passa a coleta e continuam botando lixo assim. É esse desmantelar que vocês estão vendo. A empresa que está fazendo a obra ou a prefeitura já veio recolher metralha aqui? Não, que a gente tinha visto não. Desde o começo da reforma está sempre aí essa metralha. Do outro lado também tem, até agora não recolheram nada não, a não ser que vão recolher depois, né? Renata mora em frente e sonha em ver logo a rua limpa e o complexo de saúde funcionando. Com esse fechamento dela que teve, foi muito ruim para a gente, para os moradores principalmente do postinho que fechou, passou um tempo fechado, mas graças a Deus agora está atendendo aqui em cima. Mas com o fechamento dela a população se prejudicou muito. Aí Deus queira que seja inaugurado logo, porque a gente precisa. Está quase um ano da demora para a obra, né, ser concluída. Era para ser concluída em abril do ano passado. O que a senhora acha? É verdade, né? Já era para ter sido concluído, mas é sempre assim, né? Aí fica demorando e quem sofre é a população. E até mesmo os outros hospitais, porque por conta de um fechamento de um aí, lota os outros. E esse aí, quando começar a funcionar, vai desafogar bastante os outros, né? Porque assim, segundo a gente ficou sabendo que vai ser realizada cirurgia de pequeno porte, aí vai ser bom, porque desafoga o regional, o mestre Vitalino, né? É bom para a população, né? Tá aí na fala dos nossos entrevistados, infelizmente, né? Esse descrédito quando fala-se de poder público, de investimentos como esse, né, que se arrastam ao longo dos anos. Esse é um exemplo do que acontece de norte a sul do Brasil, infelizmente. Tem um prazo, o prazo não é respeitado, às vezes não se justifica o porquê atrasou. Isso acontece, a população precisa de um serviço como esse, muito importante, mas precisa se deslocar. Gente doente que mora muitas vezes aqui por perto, não só aqui no Vassoural, que é um bairro grande, imenso, com muitas moradias, mas outras pessoas que moram próximo dessa localidade, precisam pegar um transporte alternativo, que precisam ir de ônibus mesmo doente para outra localidade, gastar dinheiro, além do dinheiro que vai gastar com remédio, né? Infelizmente. A gente viu na reportagem também, as pessoas falando sobre essa demora, que acham que vai demorar, enfim. 1.500 pessoas atendidas aqui por mês e é isso. As pessoas não acreditam que vai ser entregue logo. Agora a gente também se questiona, quando a gente vai fazer uma reforma em casa, a gente tem um orçamento para fazer essa reforma e a gente espera que ela acabe logo, né? Porque na casa das pessoas, de pessoas comuns, de cidadãos, essa reforma acontece no tempo previsto, né? E em órgãos públicos como a prefeitura não acontece assim. A gente fica com esse questionamento. A gente procurou a prefeitura de Caruaru, que disse o seguinte por nota, tá? Olha, a Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, informa que a obra está em etapa de acabamento. As equipes da Secretaria de Saúde iniciaram a equipagem e a mobília do equipamento e a entrega está prevista para fevereiro. A gente está mostrando aí nas imagens de Matheus Guerra, né, que a UPA ela já tem aí as características, né? Por fora já dá para ver esses ladrilhos, uma cerâmica bonita, verde e branca, enfim. Mas do outro lado, depois dessa árvore não dá para ver daqui, mas tem a fachada que vocês viram na reportagem. Porém, atenção Prefeitura de Caruaru, tem muita metralha, tem muito material e lixo ao redor da UPA. Não só aqui, a gente deu um giro, que você viu também na reportagem, muita metralha. E os moradores explicam, dizem que essa metralha, esse lixo, dessa reforma que está sendo realizada aqui. Olha só, então a gente vai ficar acompanhando tudo isso. Eu estou aqui com o calendário do Minha Comunidade nas mãos e a gente vai firmar esse compromisso com você. Dia 3 de março, aqui como a gente está mostrando, a gente volta para falar sobre o Minha Comunidade aqui da UPA do Vassoural e saber se realmente essa previsão para fevereiro, como disse a Prefeitura, vai ser respeitada, tá certo? Então nosso compromisso com você, telespectador, que está esperando essa obra muito importante terminar, segue aqui firme, dia 3 de março. Almir, eu volto ao estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. Está aí o calendário na mão do Joel, a gente vai reforçar essa data já já. Muito obrigado e bom trabalho, viu, Joel? Pessoal, como a gente sabe, é sempre bem-vindo o anúncio de uma reforma ou de uma requalificação de um equipamento público,
porque a promessa é de melhorar o funcionamento desse determinado equipamento, não é assim? Agora, quando essa reforma fica paralisada, depois é retomada, aí para de novo, depois os trabalhos recomeçam, a gente também sabe, prejudica a população. Foi o que aconteceu e é o que tem acontecido com essa antiga UPA aqui da cidade. Lá no final de 2023, as portas dela foram fechadas para essas obras. A gente está aqui começando o ano de 2026 e o agora Complexo de Saúde do Vassoural ainda não está funcionando. Os moradores ficam preocupados porque muitas vezes precisam se deslocar para outras unidades de saúde mais distantes. Enfim, em resumo, o problema continua. Então a gente vai reforçar a nossa próxima cobrança, o nosso próximo compromisso com você. Está aqui na tela também, dia 3 de março a gente retoma esse assunto, porque o AB1, você sabe, não desiste. E vamos seguir para o Momento WhatsApp agora, porque quem mandou um vídeo para a gente hoje foi a Vilma Silva. Ela mora no centro da cidade de Barra de Guabiraba e reclama de problemas no abastecimento de água no local. Vamos dar uma olhada? Bom dia, pessoal. São 4h20 da manhã. Eu tô aqui, ó, parando água ainda dentro das 2 horas, que foi a hora que a água chegou. Eu tô aqui, ó, enchendo uma caixa no chão. Tá vendo? No chão, porque a água não sobe pra cima da casa para encher a caixa que tem em cima da casa. E a água é essa aqui, ó. Água vermelha, suja, encardida. Tá vendo aí? A dona Vilma levantou de madrugada para fazer esse registro pra gente. Que situação, não é, pessoal? Mas olha, a gente entrou em contato com a Compesa, eles disseram que a baixa pressão da água registrada nesse local é por conta de um vazamento que foi identificado na noite de ontem e que os serviços de reparo estão em andamento e devem ser concluídos ainda hoje. A Compesa disse ainda que depois da finalização desses trabalhos, o sistema vai voltar a operar com a capacidade total. Então, dona Vilma e moradores aí de Barra de Guabiraba, pessoal do centro da cidade, a gente vai ficar aguardando, a gente está na expectativa para que esse problema seja solucionado também. E a gente lembra, você pode participar do AB1, é só gravar um vídeo mostrando o que é que está acontecendo de errado aí na sua rua, no seu bairro. Depois, manda para a gente pelo 99198-8212. Tá combinado? E vamos seguindo com o AB1 porque esse ano tem eleição para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. E para garantir a sua participação nessas escolhas que mexem diretamente com a vida de todos nós, é preciso estar com o título de eleitor devidamente regularizado. Então, Lohana Nunes está chegando e tem todas as informações para a gente. Boa tarde para você, Lohana. Boa tarde, então, mais uma vez, Almi, para você, para todo mundo. Pois é, são escolhas importantíssimas que vão definir o próximo rumo aí da gestão do nosso país, do nosso estado. E é por esse motivo que é tão importante que a gente participe. Mas para além da importância, que a gente tem tanta ciência também, é obrigatório aqui no país participar das eleições, votar, né? O voto, ele é obrigatório. Quem vai nos explicar a respeito dos prazos, das sanções com relação à regulamentação do título de eleitor, que é o documento fundamental para que você exerça seu papel de cidadão e faça o seu voto, é o Onassis Cordeiro, que ele é chefe do cartório aqui de Caruaru, nosso amigo antigo aqui, parceiro, sempre que tem eleições o trabalho dobra, né, Onassis? Explica pra gente, a gente já sabe aí que tem um prazo para regulamentação. A gente está falando de pessoas que vão tirar o primeiro título, porque já tem a idade obrigatória, pessoas que estão com título em outra cidade ou que ainda não fizeram a biometria e que precisam dessa regulamentação. Tem até maio para poder regulamentar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é isso mesmo. Todas aquelas pessoas que necessitam de atendimento da Justiça Eleitoral, em razão de 2026 ser um ano de eleição, o atendimento ao eleitor ele só vai até a primeira semana de maio. Então é muito importante que aquelas pessoas que precisam de atendimento, que elas acessem o site da Justiça Eleitoral, do TRE de Pernambuco, lá elas façam o agendamento do seu atendimento, seja para quem vai tirar o primeiro título, seja para quem quer fazer uma transferência de domicílio ou então corrigir algum dado no seu cadastro. Agende o seu atendimento, compareça aqui ao cartório eleitoral, seja de Caruaru ou da cidade em que esse eleitor mora,
e na data agendada, de posse de sua documentação pessoal, venha para ser atendido e realizar ou a regularização do seu título ou fazer a transferência do seu domicílio. Narciso tem quantos anos que trabalha aqui no cartório eleitoral? Eu tenho 18 anos. 18 anos e sabe bem que quando chega ali a última fase aí, quando está encerrando esse prazo, as filas dobram aqui, né? E é justamente por isso que a gente traz essa informação logo no começo do ano, porque dá tempo, né, de você agendar, vir com calma, regularizar a situação, né? É muito importante. Isso que você falou é muito importante, né? Em ano de eleição, nós não atendemos o ano todo o eleitor. A gente só faz atendimento ao eleitor até a primeira semana de maio. E a gente sabe que todo ano de eleição, os últimos dias, as últimas semanas de atendimento são bastante movimentadas. Formam-se filas aqui fora, mesmo com o agendamento biométrico, existem filas, existe uma dificuldade maior desse eleitor ser atendido. Muito importante que as pessoas que estão precisando agendar algum serviço com a Justiça Eleitoral, o façam o quanto antes. Não deixe para a última hora, porque aí vai enfrentar fila e vai enfrentar uma dificuldade maior. E a dificuldade é grande, as reclamações também. Eu me lembro bem que em anos anteriores essas reclamações acabam acontecendo por causa da fila. A gente está no fila, o atendimento está devagar, porque tem muita gente, mas não tem muito o que fazer, a não ser antecipar isso. Mas principalmente, minha gente, porque para quem não regulamentar a situação eleitoral, para exercer o seu papel de cidadão, de votar nessas próximas eleições, tem sanções, né? Explica pra gente o que pode acontecer com a pessoa que está com título irregular e não exercer aí o papel de cidadão de votar. Tem várias sanções. A principal é o eleitor não poder comparecer à urna, não poder votar, não poder exercer o seu papel de cidadão. Mas existem outras repercussões que são ruins para o eleitor, como, por exemplo, o eleitor que está com o título cancelado, além de não poder votar, o CPF desse eleitor ele vai ficar com uma pendência em razão desse cancelamento. Se esse eleitor precisar contrair um empréstimo com um banco público, ele não vai conseguir fazer porque seu título está cancelado. Se ele passa numa universidade pública e vai fazer a matrícula sem a certidão de quitação eleitoral, ele não consegue fazer essa matrícula, dentre outras situações que podem trazer algum prejuízo para o eleitor. Então é sempre muito importante, é sempre bom que o eleitor, caso esteja necessitando de atendimento, ele agende o quanto antes e compareça ao seu cartório eleitoral. Então já fica aqui o recado para realmente regularizar, já que as sanções realmente podem prejudicar muito a vida do cidadão. Agradeço, viu? Todas as informações mais uma vez e eu volto contigo, Almir, aí no estúdio. Lohana, muito obrigado. São informações acompanhadas dessas orientações e esse alerta, esse toque, não é? Para o eleitor, para a eleitora, para evitar aquelas filas que tomam aí a frente inteira do cartório, aquela rampa que a gente está vendo ali pertinho da Lohana, fica assim de gente o dia inteiro, sob o sol, sob a chuva. Então a gente pode eliminar isso já adiantando esse processo para regularizar o título, não é? Valeu, viu, Lohana? Bom trabalho para você. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde capilar. Afinal, cuidar dos cabelos também vai além da estética. É muito importante manter os fios saudáveis e hidratados. Então, todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 20 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 21 minutos. Vamos ver como é que está o trânsito, hein? Vamos dar uma olhadinha. No centro da cidade, a gente tem essas imagens aí, ó, da câmera que fica na Avenida Rio Branco. Praticamente vazia nesse momento a Avenida Rio Branco, nesse cruzamento importante da cidade. Né? São imagens pela internet do Centro Integrado de Monitoramento. A imagem travou um pouquinho, mas a gente tem essas imagens para registrar o centro da cidade. E vamos dar uma olhadinha também na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Olha só, Belo Jardim, mínima de 19, máxima de 31 graus, hein? Belo Jardim aqui no Agreste. Na Zona da Mata tem Cortês, 21 graus a mínima, 31 a máxima. E Calumbi no Sertão, 22 a mínima, 36 graus a temperatura máxima lá no sertão do estado. E olha, quando chega o verão, tem gente que aproveita para tomar banho em barragens e nos açudes, por exemplo. E muitas vezes, infelizmente, acontecem casos de afogamento. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados em locais com muita água. Então, a gente vai conversar com Leonardo Costa para falar sobre esse assunto agora. Leonardo, uma boa tarde para você.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Somente no início deste ano, 2 mortes por afogamento foram registradas aqui no Agreste Meridional de Pernambuco. Um caso aconteceu em Jucati e outro aqui em Garanhuns. No caso de Jucati, foi no sítio Matinhas, no distrito de Neves. Um homem de 53 anos estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro deste ano. As roupas dele foram encontradas às margens de uma barragem. Após cerca de 2 horas de trabalho, 3 militares da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros sediados em Caruaru conseguiram localizar o corpo. A vítima foi identificada como Manuel da Silva. Já que em Garanhuns, um jovem de apenas 18 anos morreu afogado na barragem de Inhumas. A vítima foi identificada como Levi Ferreira Muniz e, segundo a família, ele não sabia nadar e estava no local com amigos que também não sabiam nadar. O corpo só foi localizado na manhã seguinte. Esses 2 casos aí acendem um alerta, né? O Corpo de Bombeiros fica preocupado porque aqui na região tem muitas barragens, açudes, e o pessoal aproveita esse verão justamente para poder se refrescar nesses espaços. Eu conversei com o tenente Daniel Alves Cavalcante, que é chefe da divisão administrativa do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que traz algumas dicas para a gente. Vamos acompanhar. Distrito de Caruaru. Um inimigo número 1 do afogamento seria o álcool junto com saber nadar. A pessoa que sabe nadar, ela já tem confiança de entrar numa barragem, num mar. E quando ela toma álcool, potencializa essa confiança. E a potência dessa confiança pode causar o acidente. Em relação a crianças, quais são os principais cuidados? O importante é que tenha mais de uma pessoa visualizando mais de uma criança. Uma pessoa só para visualizar, para tomar conta de mais de uma criança é muito arriscado. Porque a criança é muito afoita, é muito rápida, muito ágil, e para ocorrer um acidente é muito fácil. Ou seja, se tiver mais de uma pessoa para visualizar mais de uma criança, é o mais importante. Ocorre também que se o celular, ele pode distrair. Às vezes o adulto está com o celular aqui e visualizando uma criança se banhando, numa barragem, ou no mar, ou numa piscina, e o celular interte. O celular vai intertendo e pode ocorrer um acidente e você não visualiza. Quando você for sentir a falta da criança, já é tarde. Essas boias improvisadas que o pessoal faz com câmara de água, que às vezes não tem condições de comprar uma boia que seja própria para uso. Essa boia de câmara de ar, ela é muito instável. E geralmente quem a usa é o pessoal que não sabe nadar. E ela pode ocorrer de virar. E de virar, por ser leve, ela distancia da vítima. Se distancia da vítima, facilita que ela se afogue. Outra dica importante, Almir, é não deixar essa água aí ultrapassar a linha da cintura. Por quê? Parece raso, mas aí termina dando instabilidade, a pessoa pode se atrapalhar e se afogar. Outra dica também é não entrar sozinho, não confiar em boias improvisadas, aí como o tenente falou, evitar locais sem vigilâncias e crianças sempre devem estar sob supervisão. E se não souber nadar, não entrar em áreas profundas. A gente reforça o número também do Corpo de Bombeiros, que é 193, mas também todo alerta é necessário, todo cuidado é necessário. A gente sabe que está no verão, apenas dia 6 de janeiro, infelizmente, 2 pessoas morreram aqui no Agreste Meridional de Pernambuco, por causa de afogamento, né? Aí a Polícia Civil segue investigando esses 2 casos, né? Essas 2 situações, mas se não souber nadar, evita aí toda a situação também. Se beber, também fica mais alerta ainda, viu, Almir? A gente segue acompanhando esses casos daqui também. É isso, o Léo trouxe essas informações fundamentais nesse calor, nesse verão, não é, pessoal? Falou sobre barragens e açudes, mas a gente sabe, essas mesmas recomendações também devem ser ampliadas para rios, riachos. Onde tem água, a gente não pode brincar. Muito obrigado, viu, Léo? Bom trabalho para você. E vamos voltar para a redação, porque tem outros destaques no nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que continua ligado com a gente aqui no AB1. Um outro destaque que a gente traz aqui, Almir, é um assunto bem inusitado que aconteceu na Mata Sul do Estado. A Secretaria do Estado de Pernambuco divulgou que uma mulher foi detida após tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em um presídio do município de Palmares. Essas informações foram confirmadas hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e, segundo a Secretaria, esse caso aconteceu durante o procedimento de controle e fiscalização na entrada
de visitantes na unidade do presídio Rorinildo de Rocha Leão. Essa mulher, ela foi detida, né, e foram apreendidos 185 gramas de substância análoga à maconha. Essa droga foi identificada por meio de um scanner corporal e foi apreendida e levada, né, para os procedimentos cabíveis. A Secretaria informou ainda que as medidas administrativas e legais foram adotadas e para conferir outros detalhes é só acessar a nossa reportagem que está disponível completa aqui no nosso portal, Almir. Muito bem, Fábio. No G1 também tem informações importantes, informações positivas sobre o saque aniversário do FGTS, não é isso? Exatamente, Almir. A gente muda agora um pouquinho de assunto para falar sobre essa modalidade, né, do saque que a Caixa Econômica possibilita, porque a Caixa Econômica divulgou o calendário de pagamento do saque aniversário do FGTS. Essa modalidade é uma alternativa ao modelo tradicional, saque e rescisão, que garante ao trabalhador o direito de sacar todo o saldo do FGTS em caso de emissão sem justa causa. De acordo com a Caixa, todos os trabalhadores que aderem ao saque aniversário terão o valor disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário. Caso não haja alguma conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS para receber os recursos, esses valores podem ser sacados em até 2 meses após um mês de aniversário. A Caixa também divulgou um exemplo que foi dado pela própria instituição, que é o caso de um trabalhador que nasceu, por exemplo, no dia 10 de setembro e aderiu ao saque aniversário antes do mês de aniversário. O valor estará disponível a partir do primeiro dia útil de setembro e poderá ser sacado até o dia 30 de novembro. Caso o trabalhador não esteja na modalidade e decidir aderir no mês de aniversário, o valor será liberado em até 5 dias úteis. Apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, você de casa pode conferir outras regras do saque aniversário e também mais informações e conferir, claro, o calendário completo com todos os dias, né, primeiros dias úteis de cada um dos meses de 2026, Almir. Olha aí, tá tudo lá no nosso portal, é só acessar. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, bom trabalho, até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também, até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu. Agora, meio-dia, 29 minutos, vamos em frente porque deputados estaduais se reuniram em uma sessão extraordinária para decidir se iriam suspender o recesso e analisar alguns projetos enviados pela governadora Raquel Lira. A oposição e o governo ainda não entraram em acordo sobre o caráter de urgência de 2 desses projetos. A sessão demorou menos de 15 minutos. Dos 49 deputados estaduais, 23 estavam presentes. O presidente interino da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Farias, do PSB, aprovou as sessões extraordinárias que vão acontecer uma vez por semana, durante o mês de janeiro. O pedido para instalar o período extraordinário de trabalho foi da governadora Raquel Lira, porque o recesso dos deputados vai até o dia 2 de fevereiro. A governadora pediu urgência para a votação de 4 projetos de lei de interesse do Poder Executivo ainda em janeiro. Os deputados aprovaram que vão discutir neste mês 2 desses 4 projetos do Executivo. O da renegociação da dívida estadual de 5 bilhões de reais com bancos públicos visando o equilíbrio fiscal e o projeto que permite que parte dos recursos de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, aprovado no fim do ano passado, seja direcionada para o Fundo de Desenvolvimento Social. O impasse entre o governo e o Legislativo começou na semana passada, quando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Álvaro Porto, do PSDB, discordou do projeto do Executivo que pode alterar por decreto até 20% do orçamento fiscal, previsto na Lei Orçamentária Anual de 2026. Este artigo havia sido retirado pelos deputados, que reduziram para 10% o orçamento fiscal. Um outro projeto que também está sendo analisado é sobre a prorrogação do prazo do repasse de 180 milhões de reais do Poder Judiciário para ações de combate à violência e ressocialização. O presidente Álvaro Porto pediu que a Procuradoria dê um parecer sobre a constitucionalidade desses projetos e que a Procuradoria também analise o prazo do repasse de recursos pelo Tribunal de Justiça ao Estado, que já teria vencido no dia 30 de dezembro de 2025. A LOA ela foi votada, aprovada por unanimidade nas comissões e no plenário. Depois houve um veto da governadora que flagrante inconstitucionalidade dela por vetar emendas, o que não pode, é proibido pela Constituição.
né? Então ela enviou outro veto que não chegou a casa, ela fez a sanção dessa LOA sem passar e sem ser recebido pela casa, então é alvo da justiça, então nós precisamos saber qual o rito a ser adotado. O segundo ponto é o projeto do Tribunal de Justiça que está com prazo vencido, ou seja, já chegou na nossa casa com a data vencida. E também nós precisamos saber o que é que nós vamos, qual o rito de estar com um projeto dessa natureza. A líder do governo, Socorro Pimentel, do União Brasil, pediu a palavra e defendeu a importância dos parlamentares em aceitarem os projetos do Executivo que impactam em obras para este ano. A gente tem muita resiliência, a gente tem muito respeito a todos os deputados e a gente tem o dever de dialogar, de construir um consenso e de fazer com que a gente possa entrar em acordos para que haja uma maior brevidade e que o povo pernambucano não saia prejudicado. E vamos seguindo com o seu AB1, porque o assunto agora é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Gessé Acioli está ao vivo com a gente para falar sobre o pagamento desse tributo para esse ano. Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, o imposto daqueles variados, né, de início de ano, o IPTU, que a gente está acostumado sempre no comecinho do ano, tem aquelas datas previstas para o pagamento. E eu estou aqui com a secretária executiva tributária de Caruaru, a Lara Lira, que vai nos ajudar a entender como é que está funcionando já o pagamento, porque já tem datas disponíveis, e a gente fala agora sobre como é que está essa previsão. Inclusive tem os carnês sendo enviados, mas também tem aquelas pessoas que podem fazer esse pagamento via internet. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Exatamente, os nossos carnês de IPTU eles já estão em processo de produção e entrega pelos Correios, já agora na primeira semana tem carnê sendo entregue, né? E a gente informa também que para os contribuintes que quiserem se adiantar, esses carnês estão disponíveis no portal do contribuinte ou aqui na sede da Secretaria da Fazenda. Agora, Lara, em relação ao pagamento, né, existem datas, né, com vencimentos específicos que dão descontos também, né? Isso, para os contribuintes que optam por pagar o IPTU em cota única, a gente oferece descontos de até 30%. Então, quem realizar o pagamento em cota única até o dia 30 de janeiro terá 30% de desconto, quem realizar até 27 de fevereiro terá 20% de desconto e quem realizar o pagamento até 31 de março ainda terá desconto de 10%. Esses valores a gente tem essas datas específicas com os descontos, mas também tem o parcelamento anual que as pessoas também podem fazer esse pagamento parcelado. Exato, também está disponível, né, aquele parcelamento regular, que são em 10 parcelas, o primeiro vencimento já começando agora no dia 30 de janeiro e o último indo até outubro, né, para quem não tiver condições ou optar realmente por pagar o IPTU de forma parcelada. Para aquelas pessoas, né, que estão com algum débito, existiu aí o refis no ano passado, como é que está funcionando também para regularizar e aproveitar esse início de ano também para regularizar essas outras contas? Veja, atualmente nós não temos nenhum programa que dê aqueles descontos que a gente estava dando no refis, mas a gente sempre disponibiliza para o contribuinte o parcelamento ordinário, né? Ele pode fazer esse parcelamento aqui diretamente na sede da Secretaria da Fazenda ou via protocolo no Caruaru Digital. Então, só reforçando, tanto da maneira física, que vai chegar o carnezinho em casa, mas também de forma digital as pessoas já podem fazer o pagamento do IPTU 2026. Isso, tanto né, procurando aqui a sede da Secretaria ou o portal, ou mesmo aguardando o seu carnê em casa, os pagamentos já podem ser realizados. Nara, muito obrigado pelas informações. É isso, Almir. Tá aí as informações para o IPTU 2026. Então, fica atento às datas, aos prazos para pagar com desconto, mas também tem aqueles que podem parcelar durante todo o ano para ficar menos pesado no orçamento, já que a gente sabe que tem muita coisa para pagar. Tem muita coisa para pagar. Começo de ano é sempre assim, né, Gessé? Obrigado, hein? Valeu pelas informações e bom trabalho. A seguir, vamos conferir os gols do GE. É no AB Esporte, é daqui a pouquinho para a gente ver os craques de hoje, hein? 12h, 37 minutos. A gente volta rapidinho. Olha o gol aí, ó. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 38 minutos nessa terça-feira. Vamos até o Agreste Meridional, vamos voltar lá, só que para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha aí, ó, pedação de céu azul, algumas nuvens, é o que a previsão também aponta, hein? Aí, à noite, o céu fica parcialmente nublado, um pouquinho mais fechado na Cidade das Flores. Aí os termômetros na sua tela, ó, 30 graus nesse momento e a mínima deve ficar em torno dos 18 graus.
E a gente sabe, a bicicleta é um meio de transporte utilizado por muita gente. Ao mesmo tempo, pedalar faz bem à saúde e facilita a locomoção no dia a dia. Mas, claro, é importante cuidar da manutenção da bike também, hein? Para evitar acidentes. A bicicleta tem ganhado cada vez mais espaço nas ruas do Brasil. Diariamente é possível ver pessoas usando esse meio de transporte não só para lazer, mas também para ir ao trabalho, fugir do trânsito e economizar no dia a dia. Além de prática, a bicicleta é uma grande aliada da saúde. Pedalar fortalece os músculos das pernas, abdômen e costas, melhora o funcionamento do coração e dos pulmões e ainda ajuda a reduzir o estresse, contribuindo também para a saúde mental. Essa loja, fundada em 2022, oferece ao cliente a oportunidade de montar a própria bike de acordo com suas necessidades, seja você iniciante ou atleta de alta performance. Aqui é possível encontrar equipamentos, roupas, acessórios e também fazer a manutenção da bicicleta. É grande o público aqui em Caruaru e região de ciclista. Todo mundo está cuidando da sua saúde. E o pessoal também utiliza para ir para o trabalho, né, no dia a dia. Utiliza para o trabalho, para ir para a escola, para passeio, lazer também e para treinar também, né? Tem os atletas da loja também. E com esse crescimento, você observou realmente que está cada vez mais aumentando essa busca, tanto que você já está ampliando aqui o seu espaço, né? Isso, ampliei o espaço e criei mais uma oficina, com uma oficina especializada na Parque Tour. Vocês têm aqui equipamentos, acessórios, tudo? Tudo, desde peças para bike, para equipamento, para até um enfeite na bike que a gente tem. E no dia a dia é preciso ter alguns cuidados. Os pneus vazios, por exemplo, aumentam o atrito com o solo e dificultam o percurso e elevam o risco de furos. A pressão ideal varia conforme o peso do ciclista e até as condições do tempo. Em dias de chuva, a atenção deve ser redobrada. Estalos na corrente indicam desgaste e podem causar acidentes. Já freios com ruídos sinalizam que as pastilhas precisam ser trocadas imediatamente. A manutenção preventiva evita problemas maiores e custos mais altos no futuro. O uso do capacete é fundamental, assim como luzes dianteiras e traseiras, luvas e roupas adequadas. Esses itens fazem toda a diferença, principalmente no trânsito. Quem pedala também precisa respeitar as regras de trânsito. A bicicleta é um veículo e deve circular pela rua ou ciclovias, nunca na contramão ou nas calçadas. Cássio está sempre atento às regras. Ele usa a bicicleta todo dia para se deslocar para o trabalho e, além de economizar, melhorou muito a sua saúde e qualidade de vida. Sempre observando os carros e tudo, e assim, usa a sinalização, tudo direitinho, tranquilo. E o que você percebeu que mudou na sua vida depois que você começou a utilizar com mais frequência a bike? É assim, a minha saúde melhorou bastante, questão de respiração, disposição também na minha rotina de vida e tal. E assim, depois que eu comecei a fazer a pedalada, melhorou muito assim, a qualidade da minha vida. E você tem cuidado também com a bike, faz sempre a manutenção, está sempre em dia? Com certeza, mais ou menos 6 meses eu estou fazendo manutenção nela, para também garantir a segurança, né? Sustentável, econômica e saudável, a bicicleta é uma excelente alternativa de mobilidade urbana, mas para que ela continue sendo sinônimo de bem-estar, é essencial pedalar com responsabilidade, atenção e manutenção em dia. É isso aí. Agora vamos pro AB Esporte, porque quando pinta a terça-feira, a gente sabe que na telinha do AB1 pintam os nossos craques. Não é isso, Herbert Ramos? Uma boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo aqui o nosso AB1. Hoje, terça-feira, mais uma edição do Gol do GE, quando a gente reúne os principais golaços que recebemos através do nosso contato e exibimos aqui no nosso quadro. Simbora conferir. Fala, minha mensa! Ano novo chegou, temporada nova, estamos renovados. Aqui a gente se diverte mostrando pra vocês os melhores gols de Caruaru e região. Toda semana tem vídeo novo e pra hoje, bora homenagear o nosso amigo Almir Villanova. Um rockzinho. How wish you here. Toca essa pedrada. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. E hoje vamos começar com uma pedrada mesmo. O gol é do Samuel Moraes, de 12 anos, lá de Garanhuns. A equipe dele ganhou o lateral, foi cobrado rápido e o Samuel de longe
Olha o goleiro adiantado, confesso que eu mesmo diria, calma menino, mas ele me surpreendeu, né meus amigos? A bola caprichosamente foi por cima do goleiro. Tava adiantado, né goleirão? Agora vocês conhecerão o craque, Deda Gol, de Pesqueira. Eu sei o que vocês estão pensando, os adjetivos estão cada vez melhores, mas o fato é que o Deda recebe a bola na ponta direita, deixa quicar a primeira vez e enche o pé. Que balaço! O famoso pombo sem asa. Meu amigo, agora fiquem com a melhor narração. Golaço, Deda! Se a gente tá falando de qualidade, então vamos conversar com quem entende disso. Neymar Júnior, quer dizer, Danilo de Garanhuns. Eu particularmente achei que estava vendo o prime do menino Ney. Aquele gol Puskás contra o Flamengo. Quem lembra? Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Ele recebe a bola no rebote no meio de campo. Domina errado. O adversário dá fair play, que coisa linda, meu Deus do céu. Coloca a bola no chão, penteia driblando o primeiro, corre na maciota. Vem o segundo, finge que chuta, dribla também. Goleiro sai, ele dá aquele tapinha, ainda virando o rosto. E comemora. Valeu, Danilo! Agora, vamos mostrar como se cobra uma falta. E quem vai ensinar é o Cauê Benício de Quipapá. Primeiro, você tem que ajeitar a bola com carinho. Aquele momento de intimidade. Marca onde vai pisar, o pé do apoio. Olha e confere o gol. Mentaliza que vai dar certo. Quem é o maior? Quem é o maior? É você, Cauê. Você é o maior. Vê que a barreira não tá lá, essas coisas todas. Dá aquela angulatura lá, bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Valeu, Cauê. Deu aula e eu também peguei as dicas. E para terminar, vamos para a segunda cobrança de falta. Agora tem que respeitar, viu? Essa cobrança sim foi patrocinada pelo R10. Isaac Gabriel, daqui de Caruaru. É o nome da fera. E olha, ele também é camisa 10 e sem tomar muita distância, sem esforço. Falta rasteira, jogador. Aí é crueldade, né? Mas foi bonito. E com esse golaço, encerramos o primeiro gol do GE do ano de 2026. E semana que vem tem mais. Mandem vídeos, viu? Fui! Muito bem, além de tudo, né? Pois é, muito som aí nos gols do GE de hoje, tá certo. Você ficou caladinho, né, Herbert, com relação àquele momento inicial ali. O Matheus ainda cantou um clássico do Pink Floyd, né? Wish You Were Here. E a gente vai tocando a vida a partir daí também, conferindo os nossos craques. Mas tudo bem, é sempre bom a gente ver esses golaços aqui no AB1. Bacana demais a gente também conhecer os vencedores da votação mensal dos gols do GE. E o Herbert vai contar pra gente quem é que vai vestir esse manto aí, quem é que vai ganhar essa camisa lindona. Conte pra gente, Herbert. Almir, essa edição foi bem especial, eu fiquei caladinho ali, uma baita sacada do Matheus, homenagear o nosso Almir Villanova, fazendo da primeira edição do Gol do GE de 2026, uma edição de rock e repleta de golaços aí, como a gente viu. Almir, nós já temos um felizardo que vai comemorar bastante nessa terça. O vencedor da última enquete do Gol do GE, que vai levar essa camisa para casa, foi lá da Cidade das Flores. O ganhador da camisa, com 45,46% dos votos, foi o Elton, de Garanhuns. Então, parabéns, Elton. Vencedor da enquete do Gol do GE, venceu como o gol mais bonito de dezembro. Então, simbora conferir o golaço do Elton, que rendeu para ele essa camisa aqui. Olha só que batida de falta forte no alto, no ângulo, um golaço do Elton de Garanhuns. Parabéns, Elton, parabéns aí pela mobilização, deve ter chamado a família, amigos para votar. Parabéns ao Elton, vai levar para casa essa camisa, já pode entrar em contato com a gente para vir buscar a camisa e também conhecer a nossa equipe, conhecer um pouco mais do estúdio da TV Asa Branca, onde é feito o AB1, o AB2, enfim, está convidado para vir receber o prêmio. E eu também aproveito esse momento de finalização do AB Esporte para fazer um outro convite. Quem quiser saber mais detalhes sobre o esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região, que tem bastante coisa boa.
Vou ficando por aqui, Almir. Até a próxima. Maravilha total, Herbert. Grande abraço para você. Olha o manto aí. Parabéns, viu, Elton? Agora é só vir buscar, não é? Essa camisa bonita aí para vestir. E a gente se encontra amanhã. Valeu, Herbert Ramos. A gente vai para o intervalo agora e a seguir a gente vai falar sobre o Cadastro Nacional para Cães e Gatos. Olha aí na telinha. É o RG Animal. Para dar aquela moral para o seu pet também e garantir a segurança dele. 12h, 49 minutos. A gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 51 minutos. Como a gente sabe, cuidar dos cabelos também vai além da estética. Afinal, é importante manter os fios saudáveis e hidratados, não é? E para quem tem cabelos crespos ou cacheados, a saúde capilar desses fios expressam identidade e história também, reforçando a autoestima da gente ser quem realmente a gente é. Veja. É beleza para dar e vender, mas o cabelo é mais do que estética para a população negra. Em cada fio, a história, identidade e luta, que vem de longe, das tradições africanas. Um símbolo de resistência da negritude que atravessa gerações. Após anos de alisamento, Carolina passou por transição capilar aos 15 anos. Junto com as madeixas naturais, nasceu uma nova mulher. Eu mantive meu cabelo assim por muito tempo, achando que não teria jeito, eu teria que manter meu cabelo alisado para estar apresentável, arrumada, para ser mais prático, e nada disso era verdade, assim. E em um momento eu decidi resgatar o que eu era antes, nessa ancestralidade, o meu cabelo natural, o meu eu natural, porque eu não conseguia mais me reconhecer com o meu cabelo liso. E aí eu fiz essa transição ainda na adolescência, com 15, 16. Este salão é um dos pioneiros na região, há mais de 10 anos. Leire se capacitou para atuar com fios naturais. O crescimento desse segmento, eu acho que se atribui à questão do resgate da identidade da ancestralidade, né? Tem a questão da ancestralidade muito forte também, do resgate do natural, você não precisar fazer químicas para buscar se enquadrar num padrão que não é seu, muitas vezes. Na finalização, a fitagem é uma das queridinhas. Para tratar a ozonioterapia e a autofrequência, são técnicas modernas e bem procuradas. Hoje a gente tem disponível no mercado o ozonioterapia, que é um tratamento bastante completo. Ele é bactericida, fungicida, ele ativa a microcirculação do couro cabeludo, ele potencializa os tratamentos nos fios e é um tratamento que pode ser tanto para couro cabeludo, como terapia capilar, como para os fios também. Em casa, na correria do dia a dia, dá para manter os cuidados na rotina. 20 minutos, 30 minutos antes de lavar, dá para fazer uma umectação, passar um óleozinho antes de lavar o cabelo e já é suficiente. Claro que depois do shampoo pode fazer também uma máscara nutritiva e logo depois da máscara, sempre lembrar do condicionador. É importante também para finalizar o tratamento. Os homens não ficam para trás. A busca por cuidados específicos para cabelos crespos, entre eles, também é grande. O Van Black atua no setor há 8 anos e se especializou em cortes e tratamentos que valorizam a beleza e identidade. É uma questão de aceitação, liberdade, de você acordar, se olhar no espelho e realmente ver quem você é. Não precisar de tanta coisa para se aceitar como você é. Por aqui é tratamento completo, cortes, hidratação e finalização. A tendência do momento é o corte flat top. Foi a opção do Jonathan. Acho que mudou praticamente tudo, porque existiu o antes desse cabelo e o depois, né? Por exemplo, acho que não é nem um resgate de autoestima, é criar autoestima, porque a gente, principalmente que a gente que tinha o cabelo crespo, cacheado na infância, pelo menos antigamente tinha bastante brincadeirinha, que a gente achava que era inocente, mas que acabava meio que mexendo com a autoestima, a segurança da gente. Muito bem, é preciso respeito
acima de tudo, não é, pessoal? Agora é 12h55 e tem informações para você que tem um bichinho de estimação. Porque no ano passado, o governo lançou um cadastro nacional para cães e gatos. É o RG Animal. Aí a gente preparou uma reportagem explicando bem direitinho como emitir esse documento para a segurança dos pets. Olha só. Mel e Cacau são as cadelas adotivas do Charles e estão com ele há 4 anos. Elas são as nossas vidas, né? A gente conheceu o verdadeiro amor da adoção na adoção das duas, de Mel e Cacau. Então, elas são os amores da nossa vida, elas são ensinamentos, são seres evoluídos. A gente diz que cada um vem com um propósito e a gente tem todo esse cuidado com elas, né? Na questão da saúde, na questão do bem-estar delas. E, para a gente, elas são filhas, são seres, né, que participam e são da nossa família. E foi por causa de todo esse cuidado e da importância delas que ele decidiu fazer o documento das duas, um RG para Mel e para Cacau. Todo lugar que a gente anda com elas, né, seja numa viagem, seja num passeio, a gente sempre tem conosco o cartão de vacina, onde tem todo o controle das vacinações, todo o controle de medicação que elas tomam diariamente, no caso de Mel. Então, isso é muito importante, né? Ter esse documento, primeiramente, do acompanhamento da saúde delas, e segundo, esse RG, né, que nesse ano de 2025 surgiu para poder aí abraçar muitas causas, né? Esse RG tem uma grande importância. E esse registro, o RG, como a gente chama, já é realidade e pode ser feito em todo o território nacional. Qualquer um que tem um animal pode ter, esse registro, que tem a foto, o nome e esse QR Code aqui atrás. Ele é feito pelo portal do Gov, através do sistema Simpatinhas. E por lá tem todos os dados, o nome do animal, quando ele foi adotado, quando ele nasceu, o nome dos tutores, a vacinação, se um dia ele adoeceu, o endereço, entre outros dados. E até se o animal se perder, fica mais fácil de encontrar através desse sistema. E além disso, os tutores terão acesso a calendários de vacinação e serviços de saúde disponíveis. Um registro, o tutor e até o animal vai se beneficiar, porque, por exemplo, com o cadastro, o registro ali, o animal tendo aquele RG, vai ser emitido um QR Code e esse QR Code vai conter as informações do tutor. Então, a gente vê muitos casos de animais perdidos, pessoal divulgando na rede social e com o celular, você apontando para o QR Code, você vai conseguir localizar esse tutor. Outra coisa que é também interessante é que os animais, os tutores cadastrados, eles vão ter acesso aí a políticas públicas da região. Então, eles vão ficar sabendo quando tiver campanhas de vacinação, microchipagem, enfim, campanhas nesse sentido que visam ali o bem-estar, a proteção do animal e também, né, que tendo esse controle, o governo tendo esse controle, pode fazer políticas que sejam mais direcionadas às necessidades ali dos animais em todo o país. A partir do momento, embora o registro ele não seja obrigatório, a partir do momento que o tutor registra, ele vai ficar ali vinculado a estar fazendo o acompanhamento e atualização do histórico desse animal. Então, como você disse, vacinação, histórico de doenças, de venda, se mudou de tutor, se houve morte desse animal, tudo isso vai estar ali registrado para que exista de fato esse controle populacional. Muito bem. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a presidente da Federação das APAEs de Pernambuco, Graça Mendes. Vamos falar sobre esse trabalho tão importante que é desenvolvido pela APAE aqui no estado. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, enviando um grande abraço para você em forma de agradecimento pela companhia. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá, pessoal!